Vidas negras importam. Acordos de cabeça. Cristiane Sobral. A mãe acorda muito cedo, o filho é grande, é pesado, mas age como um bebê. Não se mantém em pé com segurança. A mãe tem que banhar, vestir, escovar os dentes, arrumar o material da escola, dar o café da manhã e a medicação. A mãe também tem que cuidar de si e da outra filha, para depois poder levar na escola. Andar a pé com o menino não é fácil. A mãe tem que sustentar o seu corpo cansado e o corpo do menino que cambaleia, o corpo magro e frágil, não tem equilíbrio. Andam cerca de 1.000 metros. Chegam na porta da escola. A mãe coloca o menino na ponta da fila. Ele tem várias deficiências. Não fica, não fica em fila alguma. Tem prioridade. De repente, o garoto esbarra no tripé onde está o aparelho medidor de temperatura, em tempos de pandemia, e cai. Seus olhos, cor de jabuticaba, olham para o céu. Está assustado. É um negro corpo. É o corpo negro no chão. Usa máscara branca, baba muito por debaixo da máscara. A camisa está molhada, a boca não fecha. São sintomas neurológicos. A mãe também queria cair no chão de tão cansada, mas tem que levantar o menino. Percebe que as forças de Fausto, mas busca dentro de si os seus acordos de cabeça. Olha ao redor, percebe que os pais das outras crianças estão tirando fotos, celulares em punho. A mãe não consegue nenhuma ajuda para levantar o menino. Os pais colocam na rede social, sei lá por quê, sobre o que estão falando, dizem que o menino autista caindo na porta da escola. Talvez usem isso para provar que a inclusão nas escolas é um erro. Como assim o corpo de um negro no portão da escola? É uma ameaça, assusta outras crianças. Um pai pergunta se o menino usa drogas. A mãe nem responde. Só tem força para levantar o filho e a si mesma. O menino entra, volta subitamente e grita: Mãe, eu te amo. Vou sentir saudade. Os dois em um único abraço. A mãe volta para casa a pé, andando trôpega, exausta, chora. O menino não verá o seu choro. A mãe está só. As mães não podem reclamar. São saco de pancada. Todo mundo quer bater. Não existe aldeia alguma. Sua criança está desprotegida nesse mundo. O filho não sai da sua cabeça. A mãe precisa andar rápido. Tem outra filha para levar para outra instituição de ensino. As mães negras vivem uma violência inimaginável. Acordos de cabeça. Cristiane Sobral. Salve, meu nome é Plínio Camilo e nós estamos hoje no Nota de Escurecimento. E ofereço essa conversa, essa boa conversa que nós vamos ter, para Ricardo Voz, Valéria Almeida e Tayar. E hoje nós temos o prazer de conversar com Viviane de Paula. Salve, Viviane, bem-vinda, querida. Muito obrigado por sua presença. Obrigada, Plínio, obrigada pelo convite. Maior prazer estar participando desse programa com você. Sou eu que agradeço. E aí, por favor, querida, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Viviane de Paula. Muitos me chamam de Vivi de Paula também. Eu sou de Campinas, nasci, fui criada aqui no interior de São Paulo. Sou escritora, modelo, design e também poeta. Fiz minha graduação e licenciatura na PUC Campinas. Na universidade, eu comecei a dar maior atenção aos textos que eu escrevia por conta de um concurso literário. E esse concurso literário teve um grande destaque assim na PUC naquela época, e a partir de então eu comecei a dar mais atenção assim ao que eu escrevia. Mas já escrevia desde muito antes, desde muito cedo, aos 15 anos eu já comecei a escrever. A minha mãe, ela era funcionária pública, ela trabalhava em escolas públicas, então ela era responsável por cuidar da biblioteca.
Então, ela me trazia muitos livros que ficavam abandonados nessa biblioteca da escola em que ela trabalhava. Então, ela me trazia muitos desses livros e foi a partir daí que surgiu o meu interesse pela escrita. E eu também trabalho em blogs, escrevo para blogs de ativismo étnico-racial, também trabalho como copywriter, tenho a minha empresa, ela se chama Texto e Contextos, que é uma assessoria pedagógica tecnológica. Eu penso estratégias tecnológicas dentro da educação, usando também a linguagem como chave. E acho que como uma introdução é mais isso. E também, recentemente, publiquei o meu primeiro livro inédito, Flores Roxas. Já participei de outras coletâneas impressas também, outras 5 coletâneas, mas esse é o meu primeiro livro solo, por isso que eu tenho muito carinho por ele, porque foi uma conquista, assim, que eu considero uma conquista na minha vida, porque foi um momento difícil, o processo de publicação foi difícil, então eu tenho muito orgulho desse livro. Não, e com certeza, né, Vivi, a publicação principalmente, né, você escrever tem todo um dores e flores, é muito legal, muito interessante, mas a publicação é difícil, né. Como foi esse processo da publicação, querida? Convite, você procurou, você estava com material? Sim, 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 foi na pandemia. Foi na pandemia e eu tinha muita insônia na pandemia, muita ansiedade, então eu procurei assim formas de melhorar, de passar por isso. E a escrita foi uma delas. Escrever, voltar aos textos que eu escrevia também, eu fiz muito esse movimento de voltar, porque eu tinha tudo salvo no documento do Drive. Por exemplo, alguns escritos que eu tinha desde os 20 anos, alguns desses escritos. Então, eu fiz esse movimento de voltar alguns textos, reescrever, dar uma nova roupagem àqueles textos. Então, esse foi o processo. Eu me voltei muito ao passado, a esses textos antigos, reformulei algumas coisas, reescrevi. Também escrevi outros textos baseados em novas autoras e autores que eu estava lendo naquele momento. Então, o processo foi trabalhando na pandemia e organizando. E aí, como eu também trabalho com essa parte de revisão, edição textual, eu fiz algumas especializações na Unicamp, no Mackenzie, em torno desse tema, então eu já fui organizando tudo. Já fui colocando no Word, já fui colocando a ABNT ali, aqui, fazendo sumário. Então, organizei tudo durante a pandemia. E aí foi o processo que eu comecei a enviar esse original para as editoras. E aí procurei algumas editoras que tratavam desse tema, da poesia, poemas de mulheres, escritos por mulheres, e encontrei a editora Patuá, que é uma editora também de São Paulo, uma editora independente de São Paulo, e enviei o meu original para eles, com uma breve descrição do que se tratava, o livro, qual era a dinâmica do livro, e eles, em 5 dias, me responderam falando que gostaram do livro e que queriam publicar. E aí foi o processo mais simples, né? Que foi escolher a capa, pensar na tipologia, nas letras e tudo mais, mas todo esse processo se deu durante a pandemia. Legal, legal. Por gentileza, eu peço uma amostra. O que que você vai porque estamos aqui para ouvi-la. Então, qual é a Sim. primeira amostra que você fará para a gente, querida? Eu tenho esse poema que ele se chama Indigência, que é um poema que eu critico um pouco a sociedade, a forma como nós tratamos as nossas crianças. Muitas vezes as crianças elas são tratadas como adultos, e como a gente às vezes retira toda a sensibilidade e a inocência da criança. E o poema se chama Indigência. De todo ódio, destile preces à desgraça que nesta terra padece, em meio a tanta solidão. A infertilidade desumana, substancialmente cotidiana, os olhos distrai,
assanha, esconde a carne nua sobre a outra lua crua. A alma cegra me assombra. De mãe, vívidas lágrimas, rosas cálidas, desabrocham caladas. Em oração, grita em silêncio, adoração. Na ânsia, a ganância, exploração. Tem doces, amores, inquietação. Do reverso, seja o inverso, rebelião. Da desarmonia, faça sol, amor, canção. Ametista, mágica e fina, ainda assim, menina, grite o que é seu por sina. Muito legal. Muito, Obrigada. muito parabéns. Querida, me conte, você falou Sim. que esse livro dialoga, se eu entendi corretamente, me corrija, dialoga com outras escritoras. Quais escritoras eles fazem essa conversa? Sim, porque, por exemplo, em algumas epígrafes eu trago citações de outras autoras afro-brasileiras, africanas e afro-americanas que dialogam com aquela temática, ou, por exemplo, que eu li antes de escrever aquele poema. Então, são autoras como a Conceição Evaristo, a Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, Maya Angelou, Paulina Tiziane também, e algumas contemporâneas, como a Jennifer Nascimento, a Rita Santana, Luz Ribeiro. Legal, legal. E é importante isso, né? A gente está preservando olhando essas escritoras, essas negras escritoras que vieram antes, né, que bateram o chão, e essas que estão batendo junto com a gente nesse chão, fazendo todas as Sim. questões. E o objetivo foi que, para que as pessoas, os leitores, as leitoras, que tivessem acesso ao meu livro também conhecessem a obra de outras escritoras afro-brasileiras, africanas, escritoras diaspóricas, para que esse livro também fosse como se fosse uma pesquisa bibliográfica, um levantamento bibliográfico dessas autoras, e para que as pessoas conseguissem, porque no rodapé eu deixo de qual livro é a página, a referência completinha, para a pessoa conseguir acessar também essas autoras e conhecer outras obras além das minhas, mas que às vezes a gente tem temas coincidentes. Né? E isso é interessante porque nós que fizemos letras, né, a gente sabe que elas e as escritoras negras não estão pelo menos não estavam quando eu fiz letras, né? Nenhuma foi falada, não foi falado de Carolina de Jesus, né? Maria Não, Firmina, muito menos, nenhuma foram não, citadas nos cursos de letras. Então a gente não. Em precisa 4 formar. anos de curso na PUC, eu não escutei falar sobre nenhuma dessas autoras, nenhuma. Desculpa, você fez quando? Quando que você fez lá? Foi de 2011 a 2015. Então tinha Conceição Evaristo, tinha Cadernos Negros, tinha Esmeralda Ribeiro, tinha, né, uma miríade de escritoras e escritores negros que a gente não eram, que não foram nem citados na universidade, Sim, né? somente Machado de Assis, em uma aula ou outra ainda, não foi, Exatamente, né, né? uma E, aula ou outra. não, imagina, Lima Barreto, daí de Campinas, Lineu Guedes, né? Não, também não se fala, né? Não, não. E é isso, acaba sendo isso nosso trabalho, né? A gente fazer literatura, ensinar literatura e mostrar, olha, não sou não sou a única, não sou o único, né? Teve outros que já Sim, tiveram antes. essa representatividade é importante para a gente se ver nesses lugares, né? Porque eu, por exemplo, no começo, eu tinha, mesmo após ter publicado o livro, eu tinha dificuldade em me ver como escritora e me intitular escritora. Mesmo que antes da publicação eu já trabalhava com escrita criativa, como copywriter, com a escrita técnica, mesmo assim era muito difícil para mim me considerar, me intitular escritora, É, porque eu não me via naquele lugar, era como se fosse um lugar utópico, assim, um lugar que eu não poderia estar, ou
eu me considerava, será que eu tenho formação suficiente? Será que eu não tenho que ter um X de livros vendidos para ser considerada uma escritora? Todas essas barreiras que a gente coloca no nosso subconsciente por conta dessa falta de representatividade. Com certeza. Infelizmente, você tem razão, porque a gente põe esses parâmetros brancos e que na Sim, prática a gente supera, desculpa, é sim, um fato, e se não for, a gente está falando disso. Nota de escurecimento é para falar disso. A gente supera esses parâmetros baixos, parâmetros brancos, mas que a gente não tem, né? E esse sim, mês, esse tempo, a gente vê que a gente fica trabalhando por uma validade branca que nos valide. Não, a gente tem que nos validar, porque somos sim. bons escritores, trabalhamos para isso, temos uma formação, temos uma atenção para isso, né? E a escrevivência, E a escrevivência. como nesse conto que você leu, né, no início, na introdução, é um conto que fala sobre a escrevivência. Você consegue visualizar todo ali o decorrer do desenrolar, do o que aconteceu com esse garoto em frente à escola, e não é algo irrealista, é Sim, algo que pode ter acontecido, ou que sim, com certeza aconteceu, não sei qual o contexto da escritora, mas que pode ter realmente acontecido. mas que, acontecendo ou não, ela trouxe para a gente como uma facada no coração, né? Sim, E é sim, isso, e é essa história. Pode acontecer, pode acontecer. E é uma loucura que uma criança branca, que se tivesse acontecido isso, de cair, de tropeçar, né? Imagina, tropeçar, não faria, ninguém tiraria a foto, todo mundo acolheria, né? E a gente está tendo vários exemplos, né? Que se acontece com um negro é uma coisa, acontecendo com um branco é outra coisa, né? sim, É uma luta brabeira, né? Uma luta sim. brabeira a todo momento. E até E como escritores também, né, você sendo uma mulher afro-brasileira publicando um livro, você carrega um peso diferente de uma mulher branca publicando o seu livro. com certeza. É como se a sociedade, por exemplo, as 2 aqui estudaram o mesmo curso, na mesma faculdade, uma é branca, a outra negra. Publicaram um livro pela mesma editora, mas qual a mídia crítica literária vai voltar mais o seu olhar e vai considerar: olha, esse é um bom livro de literatura, esse aqui é um sonho da literatura brasileira pós-moderna, será o da escritora branca. Exatamente. Além do que, e isso é uma coisa que a gente não sofre, porque não somos nós que criamos, mas acham que somos monotemáticos. A gente só fala de um Sim, tema. Não, a gente sim, fala de todos os temas. Você viu, acabou, a Vi, ela salientou, está falando de uma situação de uma mãe com deficiente. É também. O que a gente põe é esse olhar, né? Dá esse escurecimento que sabe desse agravante, que é diferente. Né? A sim, Vi, os poemas da Vi é uma mulher negra escrevendo, falando sobre isso tudo. Então a gente fala sobre todos os temas, né? E quando nos publicam, querem só tirar esse tema para falar que a gente é temático, mas a gente faz de sobre tudo. E é uma sim. dificuldade. Você, né? Eu sei, nós sabemos, de quem está nos assistindo sabe toda a dificuldade. Estou falando demais e não sou eu que estou entretendo, não sou entrevistado, Imagina, pode né? falar. Mas que a dificuldade que temos com as editoras. Você tem o Eduardo da Patuá, muito interessante o trabalho que ele faz, mas uma dificuldade de você achar uma editora que seja respeitosa no trato, porque Sim, tem impressão, e você vai viver isso, infelizmente, não gostaria que não, e tomara que acabe aqui, mas você vai viver algumas editoras que acham que estão fazendo valor, né, estão fazendo favor. Olha, eu, editora X, estou fazendo favor de publicar vocês. Não, querido, não existia. E hoje está muito mais não, fácil. Não precisamos de você. É interessante. Quer ir? Nós vamos ter sucesso. Né? sim, com Né? certeza. E a importância também de termos editoras pretas, como a Malê, por exemplo. Como a Malê, a Masa, a aldeia de palavras da Cristiane Sobral. Né? Sim, Essas questões. Assim. E lembrar que quem ganhou o Jabuti
no ano, né, nesse ano passado, 22, foi uma negra, com a Malê, Eliana Cruz. Nós, e aí eu também faço propaganda, nós ficamos entre os 5, um coletivo negro, com Pretos em Contos, volume 2. Ficamos, né? Então, Antes do Cadernos Negros, Júlio Emílio Braz já tinha muito poucos, mas vários. A gente tá chegando, porque com certeza, é fato. com certeza. Querida, gostaria que você declamasse mais um, por Sim, favor, claro. por favor. Esse eu já tenho decorado, porque eu declamo sempre esse. Ele se chama Escreve Vida. E fala: a minha maior missão nesse mundo é essa a qual me sirvo. Escrevivente de um submundo em que me virando, me reviro. Faço, e na maioria das vezes não penso nisso. Vou vivendo, escrevivendo, fujo quando me falta juízo. Mas você é tão forte, Plínio. Tenta de novo. Agora vai dar certo. De tudo o que vocês falam, não sobra nada para eu enfeitar os meus contos de fada. Por isso, poetizo. Nesses versos, eternizo. À prova de qualquer brisa, aqui estou, poetisa. Olha, parabéns, querida, Obrigada. parabéns. E é legal, e é importante isso, né? E acho, gostei desse cunho, dessa escrevivida, porque é isso, né? A gente escreve sobre a vida, né? Sim, E eu acho estranho quando falam assim: "Ah, esse escritor, essa escritora é além do seu tempo". É bobagem, a gente é do nosso tempo, né. Você escreve do quê? Sobre o quê? Você escreve, né, você pode até escrever do autoestima, futuro, né, identidade. seu olhar, você até pode inventar, e eu sou mais proseador, eu gosto de conto, gosto de inventar história, e até posso fazer uma história do futuro, só que é calcado nesse meu passado, né, ou nesse Sim, meu presente. Eu posso escrevo histórias do passado, mas calcado no presente. Não sempre é passado do futuro, né, presente do futuro, futuro do sim. pretérito. Então essa Ou algo que você viu outras pessoas pretas vivendo. Isso também é escrevivência. com certeza. Também entra o seu passado ancestral. Então, são também fatos que você viu outras pessoas vivendo Legal, também. com Nesse certeza. livro, Flores Roxas, eu narro a história de uma mulher negra e ela vai passando por diversos continentes. Nesses continentes, ela se depara com diversas questões, a autoestima dela não é boa, ela passa por violência de gênero, violência doméstica, também por questões de saúde mental, como insônia, ansiedade, e chega um determinado momento da trama que ela consegue reverter esse ciclo. Ela reverte esse ciclo e ela consegue mudar os traços do destino dela. E aí, nesses continentes que ela vai visitando, viajando, também ela conhece essas outras escritoras, que são essas escritoras que eu trago nessas epígrafes, e que conversam de uma forma, às vezes, muito forte com o poema. Que legal, que legal. E aí eu Necessário. conto a história dessa personagem em forma de poemas, em Perfeito. 70 poemas. Querida, vamos lá, sempre assim, a gente vai fazer isso mais vezes durante essa nossa conversa, mas vamos dar o serviço, né, porque isso com certeza me atiçou e atiçou quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Como que eu consigo ter o Flores? O Flores Roxas ele está disponível comigo, com frete grátis para todo o Brasil, e também está disponível na Amazon e no site da editora Patuá. Tá, Mas você comigo o frete é grátis. sim, sim, você acessa pelo Instagram, Facebook? Eu estou no Instagram, é @pretapoesia, e também o meu e-mail é vivianedepaula.escritora@gmail.com. Perfeito, isso tudo está na descrição, a gente vai colocar aqui na descrição, então você já vai lá, vai, peça, na mão da escritora, frete grátis, é lembrar disso, na nossa mão é frete grátis,
quem sabe Sim, até com autógrafo, né? Com uma com dedicatória. certeza, vem com dedicatória e também com uma ilustração para vocês usarem como marcador de página, que eu também ilustro. Eu uso todas as facetas da arte. Não, eu Eu vou, ilustro, atuo, modelo, escrevo, sou design. vou voltar nisso, né? Porque a gente vai falar. Primeiro, questões que você responde na hora que quiser. Por que flores roxas? Esse é Por um. que cores roxas? Porque eu usei essa metáfora da flor, porque eu considero que a nossa vida é como se fosse uma flor. A gente tem aquele momento que a gente planta aquela semente, a gente rega por dias a finco, meses a finco e nada, não acontece nada. E daí, quando começam a surgir as primeiras flores, vem aquela tempestade, derruba tudo. Derruba todas as nossas flores. Todas aquelas flores que a gente plantou com tanto carinho, a gente regou, esperou tanto tempo, elas caem. E depois somos nós a catar aquelas flores do chão e colocar tudo novamente no lugar. E tem aquele momento também que chega o sol, chega a primavera, axé na nossa vida e a gente floreia, desabrocha. E a partir desse momento, eu acredito que a gente pode conquistar tudo aquilo que a gente quer. A partir desse momento que a gente desabrocha, a gente conquista a nossa autoestima, o nosso auto-amor, confiança, autoconhecimento, consciência de gênero, de etnia, de raça, social. A partir desse momento, nada pode retirar o que é nosso. Por isso que eu falo sempre sobre isso, sobre gritar aquilo que é seu por sina, porque você sente o seu propósito, né? O seu propósito de vida, aquilo que você nasceu para fazer, um dom, você sente. É algo assim ancestral para nós, pessoas pretas, sentir aquilo que realmente a gente foi feito e feita para fazer. Então, eu sempre falo sobre isso, sobre gritar aquilo que é seu por sina. E gritar no sentido, às vezes, com um pouco de violência mesmo, porque um pouco de violência, sendo radical também, às vezes é necessário, e gritar no sentido de dizer que é seu, aquilo é meu, eu vou conquistar aquilo. E eu trago essa metáfora da flor para falar sobre isso, para falar sobre as etapas da nossa vida, a etapa que a gente planta, rega, a etapa que vem a tempestade, derruba tudo, e a etapa que a gente floreia e desabrocha. E foi essa metáfora da flor que eu quis trazer para esse livro, para falar sobre você respeitar as suas fases, respeitar os seus momentos, mas você nunca deixar de gritar aquilo que é seu por sina. Imagem muito legal, seu por sina, né? Nossa, pensar aos poetas, né? Quem comete poesia, eu não cometo, mas quem comete poesia, seu por sina é muito legal. E uma imagem que me vem, me corrija, é assim, da transitoriedade da flor, né? Beleza, isso tudo, tá, mas a gente é transitório. O coletivo não. A negrada vai. Né? Eu vim depois, já tinha negrada, eu vou e vai ter a negrada, vai continuar. O que eu tenho o que é importante é eu aproveitar da negrada que pisou na terra e pisar porque muitos virão atrás de mim. Mas essa Sim, flor também tem essa questão da transitoriedade. Por quê? Me corrige se eu estiver errado, Vi. Muitos de nós, e muitas vezes nós, atuamos como se fôssemos eternos, né? E aí, com uma consequência, eu achando que o sol nasce porque eu acordei, né? Então, né? Eu acho que sim. é importante a gente imaginar que o sol nasce para poder levantar da cama, mas para se manter em pé, você tem que saber que o sol nasce e vai nascer depois que você não estiver em pé. Essa Exatamente, possibilidade. exatamente. E a flor também, ela carrega uma feminilidade, às vezes também uma questão, uma rosa ela é fraca, mas ao mesmo tempo eu quis subverter esse
essa metáfora, esse significado da flor, ela ser feminina, ela ser frágil, ela ser fraca, porque ela também traz os espinhos. Ela também traz os espinhos. E a flor, ela marca diversos momentos da nossa vida. Por exemplo, você está apaixonado, apaixonada. Você traz para essa pessoa amada o quê? Uma flor. Você precisa pedir, se redimir, pedir perdão por algo. A flor também marca esse pedido de redenção, esse pedido de desculpa. Quando alguém parte desse plano para outro plano, o que a gente deixa na sepultura são as flores. Então, realmente, isso que você falou da transitoriedade é muito importante, porque também marca diferentes fases da nossa vida, diversos tipos de sentir, diversas formas de sentir o mundo também. Com certeza, com certeza. E aí você me provoca. Será que a flor é frágil? Né? Sabe, brotando, saindo da terra, né? De semente se faz flor, atrai várias coisas, atrai olhar, cria, não é frágil flor. Sim, faz É, sentido. ela tem uma transitoriedade, algumas mais, outros menos, mas não são frágeis. Imagina, não Sim, são, não sim, são. são como nós. É Exatamente. como se fosse a nossa vida. Existe uma transitoriedade, né? Exatamente. Em Na vida alguns de momentos a gente é mais delicado, em alguns momentos a gente é frágil e precisa ser, mas não é todo sim, momento, né, em não dá para alguns momentos perdemos todas as pétalas, e aí a exato. gente precisa tratar sozinha ou sozinho todas essas pétalas, porque às vezes a gente não tem uma rede de apoio, alguém para nos ajudar, algumas questões a gente precisa tratar sozinha também. Uhum. Voltando é aquela mãe, né, que está sozinha, que tem que levantar e depois que levantar, tá, ela quer deitar, bem interessante aquilo, ela quer deitar, quer voltar. Somos isso. É isso que essa literatura negro-brasileira faz. Ela conta essas histórias também, que é de todos os povos, de todos os olhares, mas também é nosso, também é nosso. Com Que- certeza. Querida, eu vou querer mais um poema seu, eu sei que tem, Claro, quero mais um poema, e aí vou pedir uma licença para você para apresentar a nossa griot dessa semana, por favor. perfeito. Hã, aqui. Então, enquanto o Vi está procurando, lembrar, vamos dar o axé no canal, vamos fazer um comentário. Por favor, faça o comentário agora, não faça no final, faça agora, né, encha vários comentários, dê várias o porquê que é importante esse nosso trabalho, é o que a Vi faz e outros fazem, divulgar os nossos trabalhos. Então, chame, fale, comente, olha, estou vendo a menina lá, estou vendo o rapaz, por favor. Esse poema se chama A Cor do Desespero, e eu uso uma epígrafe da Carolina Maria de Jesus. Tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Rio de Janeiro, 1963. 15 de junho de 1988. Sem anestesia ou piedade, nasceu a preta. Parecia avelã, pele lustrosa, puseram no registro, 2 pontos. Negra. Filha de Mirtes, a mineira quitandeira do bairro, dos olhos cor de azeviche. Cabelos crespos e desgrenhados, lábios avermelhados, nasceu mais uma preta. A preta foi para a escola. Não teve namorado, caso ou acaso. Aos 12, passava e lavava. É quase da família, dizia a dona Lourdes. Reprovou o primeiro ano, foi chamada de burra. Chegou em casa e levou uma baita surra. Saía às 8 de casa, voltava com a lua cintilante entre vielas e morros. Aos 15, enroscou-se com Silas, depois com Damião. Apaixonou-se mesmo por Messias. A preta sentiu enjoos
e o teste de farmácia confirmou. No ventre de menina, um feixe de luz cintilou. Chorou 4 noites seguidas e não sabia quantas mais teria de escutar. Não é minha filha. Foi para a cidade grande, entregou suas economias ao doutor. Ele não titubeou. A luz se apagou. Ninguém soube da preta, nem Silas, nem Messias, nem Dona Lourdes, que era da família, e só deu conta da falta da faxina. Não deixe seus pêsames, guarde o segredo desta menina. A preta nasceu e findou-se nessa poesia. Uh, uh. Sim, esse poema eu acredito que seja um dos mais fortes, assim, que ele sangra ao contar a trajetória dessa personagem e ela passa por esse aborto e quantas vezes eu já vi histórias similares acontecendo com pessoas pretas, Com com mulheres certeza, pretas ao mesmo tempo. aquele gosto amargo do que eu já vi isso, se não foi com a minha irmã, foi com a minha vizinha, se não foi com a minha prima, foi com alguém que estava próximo, ou foi talvez quem eu provoquei, não estava Sim, próximo, né? Também tem 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 a nossa parte, sim, esse gosto de repetição triste que a gente tem. sim. E isso é para subverter também a ideia das flores, que você vê esse livro todo cheio de rosas, de flores. Você pensa, vai ser um livro fácil de se ler, um livro fácil de se digerir. Mas não, eu digo que pode ser o seu livro de cabeceira, pode ser o seu livro para você driblar os dias difíceis, pode ser um livro para você usar como passatempo, mas também pode ser o seu livro de luta. Com certeza. Livro de luta, muito legal, muito legal. Então, né, como foi o combinado, vamos pedir licença para vir, para fazer a nossa griot dessa semana. Quem a gente vai, Vamos! né, quem que a gente vai homenagear, né? Essa que já bateu, está batendo, né? Tá batendo a terra para a gente. E a gente vai falar de Cristiane Sobral. Cristiane Sobral, escritora, atriz, diretora, autora teatral, proprietária de uma editora, Aldeia de Palavras, né? Cristiane nasceu no Rio de Janeiro, bairro dos Coqueiros, em 1974. Mora hoje em Brasília. E lá em Brasília, onde ela teve toda a sua formação, né? Integrou, né? Fez o curso de teatro no SESC, fez um trabalho, entrou, se dedicou a desenvolver temas sociais, por exemplo, né? Participou de curtas-metragens, várias situações. Em 2000, inicia sua participação na publicação dos Cadernos Negros, a partir do volume 25. E contribui sempre que pode, se forma sempre que pode, dentro dos Cadernos Negros, produzindo, assina a coluna. Cristiane Sobral, como outras negras, como Viviane de Paula está demonstrando, escreve para jornais, dirige, atua, corrige, cria filhos, né? Participa, fez um trabalho muito importante na, no Ministério da Cultura, na Fundação Palmares, vários trabalhos, tem publicado livros por diversas editoras, tem aquele espetacular texto que foi declamado na posse do Lula pela outra escritora, né, que já teve aqui, Eu Não Quero, né, Lavar Pratos. A Odilta declamou muito importante, que ela declamou esse poema. Então, essa é Cristiane Sobral, que está aí fazendo as coisas, né? E que a gente vai falar muito mais dela hoje, né? E que também eu tenho prazer, isso tenho orgulho, parceira, que juntos, mais todo um grupo de pretos e pretas escritores, fomos finalistas do Jabuti
esse ano. Essa aí criou Cristiane Sobral. E aí a gente volta agora a conversar com Viviane. Sim, Viviane, continue, por favor. O que você Sim. nos conta mais? Uma outra coisa interessante também sobre o processo de escrita e de criação do livro Flores Roxas foi que alguns dos poemas eu me inspirei, que eu sou nômade digital também. Eu viajo, trabalho, visito culturas, conheço novas culturas, e alguns dos poemas eu me inspirei nesses lugares que eu visitei, como nômade digital. E escrevi esses poemas com base nessas pessoas, nessas novas culturas que eu conheci. Por exemplo, o Egito, eu visitei o Egito, no Cairo, em 2020, e tem um poema que é especial, que eu escrevi no Egito, com base na cultura, com base no que eu vi e no que eu senti estando ali no Cairo, no Egito. Tem alguns outros também que foram inspirados em Nova York, que eu morei por um tempo em Nova York, no Bronx, Harlem, que também foi um quilombo, e escrevi também alguns poemas inspirados na comunidade afro-americana, no que eu vi, no que eu conheci também. E aí você abriu a segunda pergunta, que eu queria fazer, e você deu essa ideia assim, peço que desculpe a minha não sapiência, nômade digital, tem que ser isso. Mas o que é ter essa mulher negra brasileira, sempre sendo negra, em todos esses lugares, e aí sendo modelo e sendo nômade digital? A primeira pergunta, né? Nômade digital, ele é um profissional que ele consegue trabalhar completamente remoto. Ele trabalha, esse profissional trabalha completamente remoto e juntamente consegue viajar, trabalhar. É um estilo de vida, na verdade, que você consegue viajar, você trabalha completamente remoto a partir do seu computador. E não tem assim uma rotina, na verdade, porque o nômade digital, ela viaja, pode conhecer diversos países, então não existe uma rotina assim de ir para um escritório, porque tudo é feito através de um computador, tudo é feito remotamente. E eu comecei a ser nômade digital em 2019, quando eu fui demitida de uma empresa, porque por conta de uma situação racista que ocorreu nessa empresa. E eu reclamei, levei para os superiores, e aí, quem foi desligada? Eu, por motivo de não se adaptar à cultura da empresa. Por motivo de não se adaptar à cultura da empresa, eu fui desligada. E a partir daí eu criei a minha empresa, abri a minha empresa Texto e Contextos, e comecei a ser nômade digital. Comecei a trabalhar remotamente e a visitar diversos continentes, culturas, conhecer pessoas distintas. E esse movimento de ser escritora, ser mulher afro-brasileira, visitando esses países, visitando continentes diferentes, é um movimento assim subversivo, eu diria, porque eles não nos querem nesses locais, eles não nos querem nos aeroportos, nos aviões, dividindo os mesmos lugares que eles, e as pessoas brancas elas ficam muito incomodadas. Eu sinto isso, sinto um incômodo assim, porque essa mulher negra brasileira está nesse mesmo restaurante que eu, comendo o mesmo prato que eu, mas como assim? Mas também, às vezes, acaba sendo um pouco solitário, porque eu não vejo muitas pessoas, muitas mulheres afro-brasileiras fazendo o mesmo, ou nesses lugares que eu visito, raramente eu encontro uma mulher afro-brasileira. Se eu encontrei, foi uma ou duas vezes. Homens afro-brasileiros, raramente, acho que um.
E aí, às vezes, acaba sendo um espaço solitário, porque eu olho ao meu redor e eu não vejo, não me vejo algumas vezes assim. Eu vejo outras pessoas afro-americanas, africanas, mas pessoas afro-brasileiras eu não vejo nesses lugares. E acaba sendo um espaço solitário, mesmo que eu ame viajar, eu gosto de ser nômade digital, eu não queria ser uma exceção, como a Conceição Evaristo ela traz, porque muitas pessoas falam que ela é uma exceção, e ela diz que ela não gostaria de ser uma exceção, de ser vista como exceção, e eu trago isso também. Eu, mulher afro-brasileira viajando, eu não gostaria de ser vista como uma exceção. Ah, eu só vejo você viajando, você é a única. E muitas vezes visitando esses países, eu escutei de pessoas nativas que você é a primeira afro-brasileira que eu encontro viajando. E isso não me deixa feliz. Isso não me deixa nada feliz de, eu sou uma exceção, eu sou a única afro-brasileira que chegou aqui. Porque eu quero ver outras mulheres, outras pessoas afro-brasileiras também viajando e conhecendo culturas diversas, conhecendo também o continente africano, conhecendo a magia, as histórias, a ancestralidade que o continente africano traz. E visitar também esses outros lugares que são quilombos, como Harlem, em Nova York, Brixton, em Londres, que é a maior comunidade afro-caribenha da Inglaterra, e é um lugar interessantíssimo também para pessoas pretas. E sempre nas minhas viagens eu busco estar nesses lugares, porque a solidão já é grande de não me ver representada, não ver outra mulher afro-brasileira. Imagine se eu ficasse nesses lugares eurocentrados, ou nesses lugares somente embranquecidos. Eu acho que não iria fazer sentido. E não sei se ativaria a minha inspiração, como visitar esses lugares onde pessoas pretas estão, me ativa e desbloqueia a minha criatividade. Eu gosto de fazer essas pausas dramáticas, Sim, para a gente poder reverberar, né? Porque senão vem alguém e fala em cima, não, faz uma pausa, vamos lá, vamos sorrir. sim. O que é isso? O que é isso? Né? Queria ser eu nômade digital, posso ser? Né? Você pode? E vem essas questões assim, né? Sim. Posso, quero ser você, o que me agrada como escritor, como pessoa, tá? Então é isso, pega. E o que é ser? Beleza, é isso. É isso. Não veio. Isso foi o que eu esperava. Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. E aí, agora eu vou pedir uma outra licença para você, para a gente também fazer Claro, a nossa estante preta, assim. E aproveitar, vamos. pedir Já para, estou curiosa para conhecer esses livros da estante. por favor, né? E pedir para todas e todos que estão nos assistindo, dê seu like, dê seu axé, dê seu oi, né? Por favor, vamos lá. E aí o primeiro, né? Hoje, pela editora Malê, né? Hoje vamos falar bastante de Cristiane Sobral, né? E esse livro Terra Negra, né? Segundo Elisa Lucinda, Cristiane Sobral nos desnuda com uma poesia cheia de personalidade, cores e aromas, enredos densos, né? Escreve como tribo. Conhecedora, Cristiane caminha sem solidão, porque traz as hordas dos povos em diásporas, inebriados e entrelaçados em sua narrativa ética, estética e caudalosa. Curiosa sua arte, lindo seu teatro, minha querida Cristiane, diz Elisa Lucinda, né? É a voz da mulher negra, é a voz que se nega ao silenciamento, é a voz que se impõe à porta da casa grande e entra. Rebenta a tranca e ainda tem que provar a cada balcão que é quem é e por que é.
Cristiane, nesse texto, como Viviane falou, cansa até. Mas a poesia é feita assim, de impacto. Terra Negra, Cristiane Sobral, editora Malê. Continuando, nós temos um outro livro, agora de contos, também de Cristiane Sobral, que aborda tema como o empoderamento do negro, a discriminação, colorismo. E esse tapete voador, né, esse livro que está sendo comprado por vários municípios, vai estar nas escolas, vão estar na mão de meninas e meninos, meninas negras e meninos negros, né? Ela apresenta esse olhar feminino, contando histórias, valorizando vários aspectos dessa formação. Tantas escrevivências e escrevidas sendo mostradas. Tapete Voador, Cristiane Sobral, editora Malê. E, por último, Amar Antes que Amanheça. É muito interessante esse livro. Né? Sou suspeito, né? Eu fiz o prefácio, mas é um livro que tem diversas camadas em cada conto. Né? A definição de conto, os contos da Cristiane Sobral é uma luta, que você é vencido por nocaute, com rabo de arraia, todo momento. Amar Antes que Amanheça, Cristiane Sobral. E é isso que eu peço a todos. Por gentileza, assine o canal, vamos lá, converse, né? Converse, comente essas histórias todas. E é isso, querida. Estamos agora partindo, Viviane e de Paula. Estamos agora nos nossos momentos finais aí. E aí, queria Sim, que você nos contasse mais, assim, de eventos, assim, nós estamos agora lembrando, né, que nós estamos aqui iniciando julho de 2023. Por onde você vai estar agora? olha, Nesses agora em tempos. julho vai haver a Feira Literária de Campinas, a Flica. Tem a versão Flip, né, de Paraty, e tem também a Flica. Então, eu vou estar presente na Flica, em Campinas, vai acontecer no começo de julho. E pretendo também estar na Feira de Paraty, também na Feira Literária de Paraty, que vai acontecer, ainda eles não fecharam a data, mas vai ser entre setembro e dezembro. Também vou estar lá e possivelmente com o meu segundo livro, que já está em processo de escrita, já está em processo de finalização, então logo mais vocês verão. Que ótimo, querida, que ótimo. Então, assim, eu vou querer duas gentilezas suas, então. Sim, Declamar um poema agora, por favor. A gente vai dar a sugestão do canal e você fecha a nossa conversa com um outro poema. Pode ser. tá bom. Por favor. Então, como eu falei do Egito, sobre a minha experiência no Egito, em Cairo, eu vou ler esse poema que eu escrevi quando eu estive em Cairo. O poema se chama Os Céus Noturnos de Cairo. Das margens do rio Nilo, o dia se despede em tons alaranjados, místicos. No nascer da noite, a lua o monte enaltece, enquanto Néfites em seu manto se deleita, iluminando as sombras que dançam na rua estreita. Do mirante vejo a cidadela que dorme, escondendo os seus tesouros, no colo de Ísis balançando em seu trono. Solo árido, mesquitas e palácios, o exato espaço no tempo, Kairos. O silêncio vaga solitário, guardando a anunciação da esfinge colossal nas profundezas do Calvário. A cegonha, antes cativa, desponta no horizonte sem fim, liberta, completa de si. Da felicidade, esse solo africano é Elixir, nos confins do universo, berço das divindades, nativa, na África, floresci. Muito legal. E é interessante relembrar, né,
um ponto para nossa discussão negra, né. A África é o nosso berço, as Áfricas são os nossos berços, né. E aí tem, eu acho interessante toda uma mitologia que a gente tem, a mitologia egípcia, e muitas vezes falam que ela influenciou os outros, mas o que eu sempre sinto é que os outros influenciaram ela. Aham. Mitologias urubás e bantus, elas influenciaram, né. Mitologia Fon, lá de Exata Benin. exatamente, 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 né. Ísis com certeza é filha de Oxum, né, muito, né, com Com certeza Ísis certeza, Ísis é com filha de Oxum. certeza. E é isso que nós vamos, né, muito interessante para a gente pensar, e aí fazer essa sugestão no canal. E hoje, como nós estamos homenageando, tô tendo o prazer de receber a Vivian de Paula e aprender muito, muito legal. Também a amiga Cristiane Sobral. Então vamos aí aproveitar. Olha, já dei o livro, falei da biografia, comecei com um texto. Vamos lá conversar com Cristiane Sobral, vamos ver a conversa que nós tivemos no começo, né? Acho que ela foi uma da terceira, segunda ou terceira que fez a gentileza de vir conversar no canal no meio da pandemia. Então reveja essa conversa, foi muito interessante. E é isso, Vi. Quero agradecer sua gentileza, né, sua potência na escrita. E aí, ó, tá, o momento é seu. Eu que agradeço, agradeço a você, Plínio, pelo convite. O universo nos ligou pelo LinkedIn, que eu acredito, eu deixei uma mensagem para você falando do livro e a partir disso a gente se conectou no ano passado e a partir daí você sempre muito categórico, cirúrgico, uma pessoa que confia mesmo na sina, no seu trabalho, sempre produzindo de forma constante, elevando a autoestima de escritoras, escritores pretos no Brasil, e eu acredito que o seu trabalho é essencial, é fundamental no Brasil para que nós, escritoras, escritores pretos, que a gente consiga sair dessa margem que o racismo nos colocou e que o racismo quer que a gente continue nessa margem, nessa invisibilidade. E pessoas como você mostram que não. É como, sabe, aquela mão que puxa, que vai puxando. Eu acredito que seja isso. E agradeço muito pelo convite, por esse papo. Foi muito legal, muito leve. E muito obrigada mesmo. Só gratidão e axé. Não, eu que fico, porque assim, imaginava, porque a gente, quando vai conversar com alguém, faz aquela pesquisa. Eu até não faço muito, porque eu gosto de surpresa também. E aí foi surpreendido, porque a menina aqui de Campinas, né, tá, a gente já se cruzou, a gente já se viu, né, tem esse Campinas, e Verdade. tem esse mundo, com certeza, né. É isso, eu agradeço, querida. E o poema? Obrigada. Sim, agora eu quero. Deixa eu ver. Ele se chama Quando Não Vi no Seu Olhar. E aí tem uma epígrafe da Carolina Maria de Jesus também. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Quando não vi no seu olhar a doçura que eu ousava degustar, como se faz naquele beijo mansinho que não quer cessar, a poetisa resolveu falhar. A falha é terrena, dos amantes, dos instantes, é efêmera. Que culpa tive eu se as palavras doces dos meus lábios dourados faleceram nos teus olhos vagos? A poesia me mostra os sentimentos que de repente ou enfim se perderam num céu acinzentado. Nada do que fui me veste agora. Nada do que fui me veste agora. Se for para ser dor, por ora, prefiro morrer de amor. Não nos seus restos, nas sobras. Esse não é só um poema,
mas o meu jardim preto de memórias. Legal. Muito obrigado, Viviane. Obrigada. Agradeço a você, a todas e todos que assistiram o canal. Fiquem bem. Abraços. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.